Então, assim, olhando para a diferença dos elencos, eu não consigo não apontar o Flamengo como favorito. Mas eu acho que é um favorito, não é aquele favoritismo, né, que a gente ganhou, que a gente fala 70-30, Até porque define no Beira-Rio. Né? E ainda tem um Mundial para jogar. E as expectativas dos torcedores, aquele torcedor, talvez, a maioria, eu acho, que não vive o dia a dia do futebol, o que são os adversários, acha que está indo lá para encarar de frente, que dá para chegar. Eu vou ficar surpreso se isso acontecer. O choque de realidade costuma machucar um pouco, né? Machucar um pouquinho. Porque... Ainda bem que você está aqui, Marcos. Hoje foi sorteado, né? Teve sorteio da Copa Libertadores, das oitavas de finais da Libertadores e também da Copa do Brasil, né? Vamos aqui acompanhar os times que o Flamengo vai enfrentar, né? Já podemos dizer que na Libertadores o principal confronto, na minha opinião, é entre Internacional e Flamengo. Acho que para mim não tem essa... Para mim, minha opinião é essa. É o principal confronto dessa fase mata-mata, né? Já na Copa do Brasil tem um derby paulista e a reedição da última final da Copa do Brasil. E o Flamengo foi campeão dentro da Casa do Galo, né? Vale lembrar. O primeiro título da Arena RMV é do Flamengo, dentro da Casa do Galo. O Flamengo volta a enfrentar o Galo pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, né? 2 confrontos difíceis, 2 confrontos pesados, mas sabemos que vai ser daqui a 2 meses. Então daqui para lá pode acontecer muita coisa, né? Então é aquilo, vamos debater aqui, né? Reagir aqui aos comentários sobre as fases da Copa do Brasil e da Libertadores também, né? Então é isso aí, deixa a tua opinião. Qual é o confronto mais difícil? Da Copa do Brasil ou Libertadores, né? Deixa a tua opinião, é isso aí e tamo junto, galera. E deixa seu like ajuda demais. Agora na temporada. Olhando para Internacional e Flamengo, o Flamengo é muito favorito? Aí não é pelo que cada um apresentou, não é nem por isso, porque acho que o Inter estava muito bem no começo da temporada, aí acaba sofrendo... Mas que começo de temporada? De estadual? Bem, de campeonato estadual também, mas assim, eu acho que o Inter tem bons jogadores, o Inter passou a ter um monte de lesionado, o Inter passou a ter um monte de desfalque, o Inter tem um elenco mais curto que evidentemente tem uma conta que é cobrada por isso, e o Inter vai parar. Então, assim, o Inter vai parar, o Flamengo não vai parar. Então, todos os problemas do Inter, sejam eles de ordem física, de jogador que está machucado, ou de ordem física de quem está jogando, mas está sendo desgastado demais, teoricamente, quando voltar a Libertadores, o Inter vai estar com os caras 0 bala. O Flamengo a gente não sabe. Agora, o Flamengo tem um elenco, né, que aí tudo bem. Se o Michael não está jogando bem, se o Cebolinha não está jogando bem, se o Pedro não está jogando bem ou está voltando de lesão, é uma outra história, mas até lá tudo pode mudar, porque categoria e qualidade esses caras têm. Então, assim, olhando para a diferença dos elencos, eu não consigo não apontar o Flamengo como favorito. Mas eu acho que é um favorito, não é aquele favoritismo, né, que a gente ganhou, que a gente fala 70-30, Até porque define no Beira-Rio, né? Definindo o Beira-Rio. Aliás, e aí tem isso um é bom campeonato... dizer só, em relação ao caminho, que eu falei que é um caminho mais simples na minha visão do lado direito da chave, mas Inter ou Flamengo, quem quer que passe, se tiver que jogar contra Estudiantes e Racing, faz jogos contra Estudiantes e Racing, o segundo confronto fora de casa. Que acho que, em se tratando desses dois times, é um fator que conta. Se fosse contra o Libertad, a gente nem ia contar o fator campo. E mas não desprezando também a informação de que Brasil e Argentina. Isso, é diferente. O Racing tem mostrado muito isso, né? Com menos investimento, com grupos menores, o Racing tem jogado muito bem contra brasileiros, né? Tem vencido brasileiros, né, com frequência. E foi o que aconteceu na final da Sul-Americana, mas na própria Libertadores tem mostrado... E na Recopa, né? Que também tem, com a Copa. E tem mostrado também que tem esse poder de se impor aos jogadores brasileiros. E pensando em um Internacional, não vai ter o Bernabéu está com uma lesão grave muscular. O Fernando também hoje saiu a notícia de que ele não deve estar à disposição já para agosto. Ou seja, é realmente muito complicado para o Internacional, mas tem essa, né? O Flamengo que vai estar um pouco cansado. Tem uma coisa, 2 meses e meio. Hoje eu não consigo, assim, estabelecer isso. Assim. Esse favoritismo? Por exemplo, no momento que o Inter estava bem,
A gente falaria diferente. Então, mas eu não consegui ver esse Inter tão bem assim na temporada. Opa, o Inter já teve. Eu acho que fez... Você teve E a característica da competição muda, né, gente? Uma queda. Incapacidade. E aí o Flamengo, obviamente, tem muito mais potencial. Por exemplo, a distância do Palmeiras para o Universitário não vai mudar. Independentemente do que aconteça, o Estevão vai embora, beleza, mas não vai mudar. Então, aliás, eu acho muito difícil, posso queimar a língua, e a gente já se surpreendeu, né, nas últimas edições, quem poderia pensar que o Flamengo seria eliminado para o Peñarol e para o Olímpia. A gente falava, era 80-20, 85-15% nesses confrontos e o Flamengo não passou. Então, a gente pode até se surpreender, mas eu ficaria muito surpreso se a gente não tivesse um jogo de quartas de final, um confronto de quartas de final entre Palmeiras e River Plate. Ali eu acho que a coisa tá... Aí cai a casa, porque Palmeiras, River Plate e Flamengo foram as únicas equipes de 2018 para cá, passaram todas as fases, chegaram às oitavas todas as vezes. E a gente tem, nesse período, uma coincidência. A partir de 2019, são 6 equipes brasileiras que venceram em sequência a Libertadores da América. Dos últimos 15 anos, são 11 títulos brasileiros, as últimas 15 edições, 11 títulos brasileiros. E o Brasil está por uma conquista para se igualar à Argentina. A Argentina tem 25 títulos, mas parou ali. Parou com 25 e o Brasil veio, chegando. Então está 25-24. Essa aqui pode ser a Libertadores de igualar. O que é um feito, porque houve um momento que os argentinos levavam isso aqui bonito. O que pode ter diferente, por isso que não gosto de ficar fazendo projeção para futebol brasileiro, 70 dias. Quantos treinadores vão cair? Nossa, vai cair. Mas quem tem treinador bom... quem tem treinador bom vai lá. Mas vai cair, claro, porque você consegue levar jogadores. Você vai ver, vão derrubar treinador na parada, para poder treinar durante a parada. Vão ter aqueles que perceberam depois que a parada não serviu para nada, vão demitir. Então, assim, futebol brasileiro é isso aí. E pode ter equipes aqui de Libertadores. O que pode acontecer... Tem 2 de brasileiro aí que você... o que pode... O Zubeldia e o Roger, que por incrível que pareça, chegou a ser contestado num determinado momento. O que eu acho que vai acontecer nesse confronto é que o poder de compra do Flamengo é maior que qualquer outro. E o Flamengo, o Felipe Luiz já falou em coletiva, jogadores que devem chegar. Então, o Flamengo pode ter... o Flamengo pode perder alguém? Pode. Pode perder o Wesley. Todo mundo tem interesse no Wesley, tem, mas ele pode ganhar jogadores. Porque é o seguinte, o Flamengo mas é um Flamengo que, em termos de equilíbrio, eu acho o elenco do Palmeiras, ele pode não alcançar um nível técnico de alguns jogadores do Flamengo, mas em termos de equilíbrio, ninguém pega o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu criar um grupo que, mesmo com as trocas, ele praticamente oferece a mesma coisa. Vários jogadores com diversas funções diferentes. Gente, são 18 pontos. Homogêneo o grupo. São homogêneos. São 18 pontos de 18 possíveis. Isso é raro na Libertadores da América ao longo da história. Já o Flamengo, se o Arrascaeta tem uma dor na coxa, muda o Flamengo todinho. Todinho. O Gerson hoje joga aberto aqui do lado direito, joga como segundo volante. Perde 2 juntos. Você não tem um cara para fazer isso. Então, assim, no Flamengo, talvez venha um jogador para essa função. Pode ser. Mas assim, tudo bem, mas não faltam soluções, eu acho, né, Calçade? Tudo bem, você muda o time... Mas o fato de ter Cebolinha e que não tá legal. E Luiz Araújo. Michael que não tá legal. Então, mas acho que essa é uma questão do Flamengo. É que assim, a gente analisa os elencos muitas vezes pelo rendimento e acho que a gente tem que analisar elenco por capacidade, por potencial. Quer dizer, aí, obviamente, cabe ao técnico, e acho que o Flamengo tem um técnico muito competente, conseguir fazer com que todo mundo jogue, mesmo os que estão no banco, todo mundo jogue do ponto de vista de jogue bem. E acho que isso... Mas olha que incrível. Isso não está acontecendo no Flamengo, porque a gente cita Libertadores. Michael, a gente cita Cebolinha, a gente cita um Pedro voltando. O próprio Bruno Henrique. Enfim, do meio para frente tem vários que a gente... Pô, o cara não tá... E aí, vamos lembrar do Flamengo até aqui na temporada. Ganhou as 2 taças que disputou, é líder do Campeonato Brasileiro e se classificou na Libertadores. Ok, a gente faz a ressalva de que deveria ter se classificado na primeira colocação, mas assim, do ponto de vista dos objetivos traçados, a única coisa que escapou foi o primeiro lugar da Libertadores. De resto, mesmo com o elenco não rendendo tudo... acho que esse é o ponto. Né? Porque eu acho que tem essa conversa interna na comissão, na direção,
que é uma conversa de objetivo, tudo. E tem uma outra conversa que deve estar muito forte na comissão técnica, por que os jogadores renderam menos nessa competição. Mas o próprio Felipe Luiz falou sobre isso e, inclusive, falou, eu não consigo entender. Então, mas eu acho isso, ele não conseguir entender, eu acho ótimo. Porque algumas coisas não são explicadas no futebol. A gente tenta, e os pelo teóricos, menos ele não, a inteligência não nega artificial. O que está acontecendo, né, Marra? Sim, mas não está diferente na Libertadores? Claro. Mas talvez até para o Inter seja péssimo isso. Porque aí entra um outro componente. É um confronto nacional, os caras se conhecem, criam uma casca, uma rivalidade. E quem vencer fica grande. E no caso do Flamengo, ficar grande é ficar maior ainda, né? E a gente não sabe se o Mundial influencia, como vai chegar depois. Ainda tem Será isso. que vem grandão depois do Mundial também? Tem isso. Bom, vem grandão se ele ganhar o título. E tem um título. Eu acho que nenhum brasileiro vem grandão. Não, se chega ali numa quartas, eu já vai crescer. Eu acho que esse é um campeonato derrota. diferente, porque é claro que a nossa cultura do futebol brasileiro perdeu é uma porcaria, perdeu, manda o técnico embora, perdeu, tem que mudar metade do elenco. Só que no Mundial, neste Mundial especificamente, eu acho que qualquer um que tem um mínimo de noção sabe que não é assim. Sabe que, teoricamente, os brasileiros não são candidatos a título. Porque antes, né, para ganhar Intercontinental, o Mundial depois, enfim, chamem como quiser, você precisava de um grande jogo ou de um jogo ou em que dois você grandes tivesse jogos, uma grande atuação do seu goleiro, que Você você tem que estar desse inspirado sorte. todo dia. E aí, todo dia inspiração. Foi você exatamente vai assim ter que aconteceu. repetir. Os times que ganharam os mundiais foram Foi tudo assim. Tudo assim. Foi tudo assim. Agora, você imagina que para você ganhar este Mundial, você vai ter que repetir esse roteiro nas oitavas, nas quartas, na semi e na final. Então, você vai precisar de 4 jogos em que você ou dá muita sorte, ou seu goleiro acaba com o jogo, ou o adversário... Data FIFA. Estamos vivendo o espírito da data FIFA. Tudo bem, os jogadores, Flamengo cede um monte de jogador, futebol brasileiro com os estrangeiros estão cedendo jogadores. Esses caras, alguns voltam arrebentados. Não para eles não descansam. Mas o período no Mundial, não sei quanto tempo os brasileiros vão durar, se eles forem avançando, eles vão chegar aqui num estado físico que eles saíram, que não é nada bom. Porque às vezes a gente se empolga, é duro falar isso, a gente se empolga e começa a analisar futebol. Pô, como é que tá o fulano e tal time, o Flamengo, o Palmeiras e tal. Aí a gente precisa, calma, baixar a nossa bola e lembrar que eles vivem num caos do calendário. Sempre digo aqui, você pega quem jogou competição sul-americana, qualquer uma das duas, jogou Copa do Brasil e está jogando brasileiro, todos eles fizeram 10 jogos num período de 32 dias, 33. Isso é um negócio assim que não adianta definir, falar bizarro, falar criminoso, parece até um elogio. É algo muito pior que isso. É um pouco caso com a integridade física dessas pessoas. É um pouco caso também com o torcedor. Você acha que o torcedor consegue acompanhar 5, 6 jogos? Tal, com o trabalho do técnico, caras que acabam tendo problemas também emocionais, todos eles, porque é uma pancada o tempo todo. E aí a gente fala, pô, isso aqui tá mal, aquele lá não sei o quê. Pô, é muito difícil. Então a gente precisa sempre jogar esse balde com gelo, né? E lembrar que não é fácil sobreviver nesse sistema. E ainda tem um Mundial para jogar. E as expectativas dos torcedores, aquele torcedor, talvez, a maioria, eu acho, que não vive o dia a dia do futebol, o que são os adversários, acha que está indo lá para encarar de frente, que dá para chegar. Eu vou ficar surpreso se isso acontecer. O choque de realidade costuma machucar um pouco, né? Machucar um pouquinho. Porque... Ainda bem que você está aqui, Mário Marra, para dar o choque de realidade desde hoje. O que a gente viu no sábado de final de Liga dos Campeões é outro E o Felipe Luiz falar também é muito importante, porque ele falou, é outro esporte. E um treinador de um clube como o Flamengo dizer aquilo é um outro esporte, dói no torcedor, mas é a realidade. E é legal que ele fale. É bom que ele fale certas coisas que alguns não falam
né? Porque já estão viciados nesse e negócio. por medo de desagradar, e assim, sabe, de ser... Então, acho que sim, é legal que ele fale, até para que as noções de expectativas sejam realinhadas e tudo mais. Eu acho que, assim, as expectativas, elas estão muito mais ligadas ao que você vai ter na volta. Então, vou pegar só o exemplo rápido do Botafogo. Cara, o Botafogo é uma grande incógnita, porque a gente está falando hoje de um Botafogo, que acho que teria força para brigar e com esse time que está aí, chegar até semifinal, chegar à final, ganhar o título, pode acontecer. É o atual campeão, perdeu 2 peças importantes, mas contratou jogadores que aos poucos vão se acertando. Só que, está se falando do Botafogo perder o Igor Jesus, o Cuiabano e o Jair. Se perde esses 3, eu acho que muda bastante. Se perde esses 3 e não chega ninguém. Se mantém os 3 e contrata mais 2, como fez no meio da última temporada, obviamente cresce a expectativa. Então, assim, se fica do jeito que tá, tem uma chance. É isso, mas no caso de um time... Porque a gente sabe que, assim, o Flamengo não vai perder um monte de jogador, talvez não perca ninguém, ainda vai chegar o Jorginho e talvez chegue mais reforços. O Palmeiras já sabe há um bom tempo que vai perder o Estevão. Mas tem um Paulinho que, para mim, é um jogador de um nível máximo, assim, que a gente tem hoje no futebol brasileiro, que ainda não virou titular e que, obviamente, pode suprir bastante essa ausência do Estevão. E outros caras que hoje são reservas, né? Maurício, Veiga e tudo mais. Então, acho que vai depender muito mais dessas movimentações de mercado e, no caso do São Paulo, de quem vai estar a entrar em campo, né? Principalmente o Botafogo é o famoso ônus da SAF, né? Não tem muito o que fazer. E só para não deixar passar batido, o Fortaleza, eu tive a oportunidade de conversar lá na Argentina, depois do jogo contra o Racing, com membros da direção, internamente também com o jogador, tudo. O Fortaleza tem uma consciência, assim, incrível, é comovente até. Algumas pessoas chegaram a falar comigo, lembra contra quem a gente jogou há 10 anos? Então, a gente precisa entender que esse é um processo de amadurecimento. A gente agora está jogando contra o Racing no cilindro. E há 10 anos a gente estava jogando contra times de Série D. A gente estava passando por outros momentos. Mas é que eu acho que já passou isso. Não continuar evoluindo. Então, o Marcelo Paz fala muito isso, mas tem que começar a evoluir. Exatamente. Ele foi... Assim, não passou porque a consciência isso aqui é tomar uma pancada, sofrer para se classificar, não se classificar, tal... Isso é amadurecimento de um clube que há pouco tempo está passando por isso. Há pouquíssimo tempo o Fortaleza está passando por isso. E por isso, ontem até vi algumas pessoas, se não demitiu o Vojvoda agora... Não, pelo contrário, vão oferecer um novo contrato. Claro, é isso. Mas aí sim, isso está certo. Essa consciência, assim, eu acho incrível. Não nos pertence, né? Não nos pertence, mas eu acho incrível que muita gente no Fortaleza não tenha, porque é não entender a realidade. E qual é a realidade que o Fortaleza está enfrentando para poder se tornar um grande do futebol do Nordeste, que hoje ele é, e se tornar um grande também olhando para o futebol brasileiro, que temido, mas no momento não é bom. Né? E a gente trata o futebol como se todo mundo sempre fosse jogar bem. Sendo o Manchester City, terminou em crise, não terminou a temporada. O Real Madrid, Carleto, muito obrigado, vai lá para o Brasil. E a gente não... São times que não faltam dinheiro. E a gente, aquele que tem o dinheiro contado, a gente acha que tem que agir como um invencível. Acho que Fortaleza é magnífico, já fez assim muito e pode fazer muito mais. Inclusive sendo um exemplo para todos os clubes do Nordeste, de qual é o caminho. Mas qualquer caminho, ele tem altos e baixos. Agora, é legal. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo volta a enfrentar o Atlético Mineiro e volta a reedição da final, né? Do ano passado. O ano passado o Flamengo ganha, se consagra campeão, né? Em cima do Atlético Mineiro, jogando na casa do Galo, né? E foi o primeiro título da Arena MRV, né? O título conquistado pelo Flamengo, né? Com aquele gol de cobertura do Plata, acho que foi 1-0, se não me engano, no jogo. E agora, dessa vez em 2025, ambos os times voltam a se enfrentar, né? Rivalidade sempre alta aí desde a década de 80. Então, Flamengo e Galo voltam a se enfrentar. O Flamengo vive um excelente momento aí, termina esse primeiro semestre em alta, o Galo nem tanto aí. Mas vai ser um confronto muito bom de assistir, né? Acho que um dos principais confrontos dessas oitavas de finais, na minha opinião, só tirando o derby de São Paulo, né? Entre Corinthians e Palmeiras, que
derby estadual, somente perde para derby interestadual, né? Derby no sentido de clássico entre Flamengo e Galo, que teoricamente podemos dizer assim que é um clássico, rivalidade alta aí, entendeu? Então podemos colocar dessa maneira, né? Então eu já vou dando meu palpite aqui para quem passa, né? Para as quartas de finais da Copa do Brasil, já vou dando meu palpite aqui, né? Obviamente a gente vai chutando aqui, cada pessoa tem a sua opinião. Então eu quero dizer que você pode também deixar a tua opinião aqui nos comentários, né? Para quem avança para as quartas de finais da Copa do Brasil 2025, né? Vou começar com São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense na segunda divisão não vive um bom momento, não está perto do G4, né? Da Série B, se não me engano. Acho que está ali na metade para baixo. Para mim, o São Paulo avança, né? Vale lembrar que o time que está à esquerda da tela aí vai decidir os jogos de volta em casa, né? Então, São Paulo vai decidir em casa, Galo vai decidir em casa. Então, entre Galo e Flamengo, para mim, obviamente, Flamengo passa, Flamengo é favorito para esse clássico. Retrô e Bahia, acho que o Retrô não tem nenhuma chance. Conseguiu eliminar o último time. Quem que o Retrô eliminou? Que eu esqueci. Fortaleza? Acho que foi o Fortaleza, nos pênaltis, né? Então, acho que dessa vez o Bahia passa tranquilamente. Primeiro jogo em casa, acho que o Bahia mete logo um 3-0 e liquida logo o jogo no primeiro jogo já. Liquida a classificatória no primeiro jogo, né? Fluminense e Inter. Agora, nessa última rodada aí, o famoso ontem, domingo, né? Dia 1º de junho aí, o Fluminense foi visitar o Inter no sul do país e venceu por 2-0. Então, para mim, acho que nesse jogo aí, dessa vez, o Inter avança, né? CRB e Cruzeiro, né? Para mim, acho que o Cruzeiro passa tranquilamente. CSA e Vasco. Eu acho que vai ser um jogo difícil e, obviamente, eu vou torcer para o CSA passar. Obviamente. Porém, eu acho que o Vasco nesse jogo aí ganha. Ganha os dois jogos. Ganha em casa com uma larga vantagem e fora também ganha. Então, acho que para mim o Vasco passa. Entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians tem a situação de complicações políticas dentro do clube. O time não vem jogando bem e o Palmeiras sabemos que é um time regular. Vai se reforçar possivelmente na janela do meio do ano. Talvez 1 ou 2 reforços aí. E para mim acho que o Palmeiras é a favorito para esse clássico aí. Na Copa do Brasil e avança. E Botafogo, Bragantino, Botafogo para mim avança. Se a gente for olhar agora para a Libertadores, né, que também teve sorteio, o Flamengo enfrenta o Internacional, né? O Fluminense enfrenta o Inter na Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Inter na Libertadores, né? Então o Inter pegou 2 carioca, né? Para mim acho que o Flamengo é favorito para esse joguinho, né? Vale lembrar aquele último jogo lá, né? Como que é? Como que era a narração do Galvão Bueno? Gabigol tá pedindo a bola, Gabigol tá pedindo a bola. Tipo assim, eu não sou muito forte. É muito forte. Meu forte não, mas para mim acho que o Flamengo sim avança nesse jogo aí. Vence o jogo por 3-0 no primeiro jogo e lá consegue um empate em 1-1 e 2-2, né? Então é isso aí. Tamo junto e é nóis aí.